Você se identifica com isso? Você é um cara naturalmente magro que está tentando melhorar o seu físico e ganhar peso. A parte do treino é muito prazerosa para você, mas o que ferra com seu dia é ter que ficar comendo quilos e quilos de comida sem nenhum pingo de fome. Se você se identifica com isso, acredite, você não é o único. Meu nome é Léo Nascimento, eu sou dono e fundador aqui do canal Dose de Disciplina. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou dar para vocês 3 dicas para você conseguir melhorar o seu apetite, e são coisas que eu pratiquei durante todo esse meu processo, porque se você não sabe, eu também sou um cara naturalmente magro e que tive que comer muito para conseguir chegar no peso que eu tô hoje. Eu comecei a treinar com 47 quilos e hoje eu tenho 80 quilos cravados, e é lógico, durante esse processo aí foram toneladas de comidas que eu ingeri, obviamente que não foi tudo virando massa muscular, eu desenvolvi o meu corpo como um todo durante esse processo, porém, teve algumas dicas que eu consegui aplicar no meu dia, que eu descobri, que eu estudei, que eu aprendi, que me fizeram ter uma aderência maior a dietas hipercalóricas, digamos assim, e me tornaram muito mais prático no meu dia a dia para que eu conseguisse bater todos os meus macros, todas as minhas calorias e todos os meus nutrientes e, consequentemente, ter um físico respondendo e um peso aumentando, consequentemente, também com o ganho de massa magra. Então, chega de enrolação, bora para as dicas de hoje. Dica de número 1. Essa daqui pode parecer boba ou talvez muito óbvia, mas, cara, você precisa saber cozinhar. E quando eu falo saber cozinhar, eu não tô falando de saber fazer arroz e fritar um filé de frango, entendeu? Tenta aprender, e não é difícil. Você digita no YouTube, você acha a coisa mais simples do mundo. Aprenda um pouco sobre ponto de carnes, por exemplo, né? Sobre peixes, sobre temperos, sobre como fazer, por exemplo, um alimento que eu uso muito é uma batata frita, eu tenho uma air fryer. É algo que diversifica, porque, cara, se você tem que comer muito e você fica sempre naquele arroz com frango, batata doce e frango, né? O básico, aquele frango branco, sem sabor, sem tempero, cara, não vai durar, você não vai longe. Então, a primeira dica que eu dou, e foi algo que particularmente eu gosto, é quase um hobby pra mim, mas que fez com que eu conseguisse manter a minha aderência durante esse processo de comidas, digamos assim, né, e ganho de peso, foi aprender a cozinhar. Então, aprender um tempero diferente, aprender cortes diferentes, tanto de frango, tanto de carne, aprender sobre preparos de peixes, né? Não é todo tempero que vai com carne, por exemplo, que vai com peixe, nem todo tempero que vai com frango que vai com carne, né? Você sabe fazer o arroz? Pô, legal, o arroz acaba sendo um pouco mais básico, mas quem sabe por que não você não aprender a fazer um arroz diferente, né? Às vezes um arroz japonês, ou um risoto, ou qualquer coisa do tipo que caiba dentro da sua dieta. O próprio frango, a gente tem diversas maneiras de fazer, então eu acho que vale, né? É um tempo que você vai aprender aí no YouTube, hoje em dia você encontra tudo, né? Até mesmo algumas variações de saladas ou sobremesas que você pode estar utilizando aí dentro da sua dieta, que o seu nutricionista te libera, cara, vai ser fundamental. Segunda dica que eu posso dar pra vocês, e foi algo que realmente eu aprendi muito quando eu comecei a praticar, que é não me distrair durante as refeições. Quando eu digo não me distrair, né, se você for perguntar para qualquer nutricionista, o correto seria você prestar atenção na sua alimentação, não assistir televisão durante ou qualquer coisa do tipo, mas eu não vou ser hipócrita para vocês em dizer que eu não faço isso porque eu faço, né? Então, a maneira como eu adaptei a minha alimentação, e quando eu falo não se distrair, é no sentido de comer e parar, né? Eu sento para comer quando eu sei que eu vou conseguir terminar aquela refeição sem nada me interromper. Eu assisto, normalmente, eu sempre assisto alguma coisa, ou um podcast, ou um vídeo enquanto eu tô comendo, inclusive você pode estar comendo assistindo esse vídeo, e eu não vejo problema nisso, né? Apesar de eu ter certeza que não é a melhor maneira de correr, mas eu não acho que isso seja um problema. O maior problema pra mim, quando eu tinha que consumir uma quantidade calórica alta e eu não tinha fome, era, por exemplo, eu me distrair rolando o feed, porque às vezes eu terminava de mastigar a comida, eu já engolia aquela comida e me distraía com algo que eu estava assistindo, né? E aí quando você vê, conforme o alimento ele vai chegando pra você dentro do seu estômago, você vai tendo uma sensação de saciedade. Então eu não estou falando pra você comer rápido, pra você não mastigar as coisas e engolir tudo, mas se você ficar parando durante as refeições, com certeza você vai ter uma dificuldade maior de ingerir aquela quantidade calórica, né? Não é à toa que às vezes você sai pra comer num restaurante, você tá morto de fome, você come uma entrada até chegar ao prato principal, quando chega o prato principal às vezes você não tá mais com fome, justamente por essa sensação de saciedade que essas primeiras garfadas ou essas primeiras coisas que você comeu vão te dar. Então, tome muito cuidado com a distração durante a alimentação, tá? Eu recomendo que se você sentar, você coma, você sente e coma até o final da sua
da sua refeição. Terceira e última dica que pra mim também foi muito importante é ter horário pra comer. A gente sabe que você não precisa ter horário pra comer no sentido de comer de 3 em 3 horas, e não é disso que eu tô falando. Mas pra mim, quando eu divido as minhas refeições em horários, isso faz com que, mesmo que eu não tenha tanta fome, eu sei que é o horário de comer. E eu preciso ingerir aquela quantidade calórica no dia. Então isso me ajuda muito porque é como se... Eu não sei explicar isso, mas é como se o meu corpo ele chegasse naquele horário e apesar de não ter fome, ele tolerasse comer, digamos assim. Apesar de não sentir fome, eu conseguisse comer, né? Então eu não sei se o nosso corpo ele se adapta nesse sentido. Se tiver algum nutricionista aí pode comentar isso aqui embaixo, mas quando eu marco os horários da minha refeição, eu acho que até por um fator psicológico, é como se o meu corpo soubesse que naquele momento vai vir comida. Então ele prepara todo o ambiente, a sensação que eu tenho é essa, e eu acabo ficando muito mais suscetível a comer num horário que eu não estava com fome, o que infelizmente pra mim, durante todo esse processo de ganho de peso, foi necessário. Então eu sempre deixo as minhas refeições com horário, porque apesar de eu não ter fome em alguns momentos, eu sei que tá no horário de eu fazer elas e eu me organizo pra isso, né? Isso também evita que eu acabe deixando uma quantidade calórica muito grande para ser ingerida de uma vez. Então, às vezes, por exemplo, hoje eu faço 5 refeições no dia. Se eu diminuísse essas refeições ou juntasse, por exemplo, o meu lanche da tarde e o meu almoço, eu sem dúvida alguma teria uma dificuldade muito maior de consumir essa quantidade de caloria, porque seria uma quantidade de caloria maior por porção. Cada refeição teria uma densidade calórica maior. Isso me tornaria para mim a refeição muito mais pesada e muito mais difícil de se fazer, visto que eu também não sou um cara que tem grandes apetites. Mas é claro que você só assistir esse vídeo aqui não vai adiantar em nada. Então, se você tem um nutricionista, eu recomendo que você chegue e troque uma ideia com ele, porque às vezes substituições no seu cardápio vão ser extremamente inteligentes e te ajudar nesse processo, tá? Eu vim te passar aqui a visão de um cara magro que saiu dos 47 quilos e chegou hoje no 80, ou seja, um cara que tem a prática disso, que conseguiu realizar esse processo com êxito, né? Apesar de um período de tempo relativamente longo, eu consegui vencer esse desafio de comer, porque para um cara com 47 quilos, depressivo como eu era, se você não sabe disso, tem um vídeo aqui contando toda essa minha história, foi um processo muito importante de superação para mim. Então espero que isso tenha de alguma maneira ou inspirado, ou motivado, ou até mesmo através da informação ajudado na sua vida e que você consiga aplicar isso e ter resultados também, assim como eu tive, certo? Você não pode se esquecer de se inscrever no canal e curtir esse vídeo ou compartilhar esse vídeo, ou por que não curtir e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que tem essa mesma dificuldade que você, e sem dúvida alguma, se você não tivesse essa dificuldade, você não estaria aqui nesse vídeo, certo? Um abraço e até a próxima.